Oficialmente, o meu primeiro contato com terapia foi há 6 anos atrás. Meu primeiro contato com terapia como cliente, como paciente de terapia. Foi há 6 anos atrás. No vídeo anterior a esse, eu contei como que foi o início do processo de terapeutizar a minha vida. E esse é o segundo vídeo, onde eu chego na parte de um dos maiores abismos, um dos maiores poços aos quais eu já estive no fundo dele, que foi uma crise de depressão, onde eu realmente senti que eu não queria mais continuar. E para quem nunca viveu um episódio de depressão, não é que você tem a vontade de desviver, né? Enfim, de acabar com tudo. Não é isso. Você não quer isso. Você perde o desejo pela vida, você perde aquela vontade de continuar vivendo. Não é que você quer morrer, mas ao mesmo tempo você não quer continuar vivendo. Parece loucura. Para quem nunca passou por isso, pensa, que loucura é essa? Não faz nem sentido. Pois é. A depressão faz isso com a cabeça da pessoa. Então eu cheguei nesse ponto. Se você não acompanhou o primeiro vídeo, eu te indico assistir o primeiro vídeo primeiro e depois assistir esse daqui, ou você pode assistir esse e voltar lá no primeiro, enfim, faz do jeito que você quiser, mas eu vou deixar linkado aqui no final desse vídeo, o vídeo anterior a esse, onde eu conto até quando eu cheguei nesse momento, que foi o meu primeiro contato oficial com a terapia, porque até então eu nunca tinha vivido um processo terapêutico, de cura, de tratar minhas emoções e etc. E mal eu sabia que aquele seria só o início, tá? Mal eu sabia. Então, eu cheguei nesse ponto, né, de imaginar, de visualizar as coisas, assim, acabando com tudo e etc. E não fiz de fato porque eu fiquei pensando nas minhas meninas, imaginando as minhas meninas, vivendo tudo aquilo, e foi o que realmente me impediu. E ao mesmo tempo, naquele momento, eu senti muita culpa, o que piorou muito as coisas, porque eu me sentia muito culpada, porque eu dizia, meu Deus, eu tenho a vida que eu sempre sonhei, eu tenho minhas 2 filhas que eu sempre sonhei, eu sonho ter minhas filhas desde os 16 anos de vida. Desde quando eu tinha 16 anos de idade, eu tenho um marido que me ama, eu tenho uma casa, eu tenho saúde, mas eu não sei o que está acontecendo comigo. Nessa fase, foi a segunda vez em que eu reconheci que não estava tudo bem, que não dava para continuar, que não dava para eu insistir com qualquer coisa, não dava mais para eu ocupar a minha mente, para eu tentar ocupar a minha mente ou tentar ocupar a minha vida com outras coisas, seja com trabalho, até porque nessa época, gente, eu tava trabalhando tanto. Antes de eu chegar assim nesse limite, deixa eu contar para vocês, teve um dia que eu fui dormir às 5 da manhã e acordei às 7 da manhã para levar as minhas filhas na escola. Eu dormi 2 horas somente. Eu tenho um vídeo desse dia, onde eu estava trabalhando, virei a madrugada trabalhando. Nessa época eu fazia lançamentos do curso que eu tinha de marketing de conteúdo, de criação de conteúdo. E eu virei à noite trabalhando, e eu tenho um vídeo assim, eu pescando, e eu trabalhava muito, mas eu não trabalhava com prazer, eu trabalhava com muita garra, com muito esforço, querendo muito que desse certo, e eu estudava muito, eu participava de muitas imersões, de muito treinamento, de muito curso, muita coisa, e conversava o dia inteiro sobre isso, conversava com meus colegas, com as minhas amigas, meus assuntos era só esse, e muita briga com meu esposo, porque eu estava assim, tão focada que tinha que dar certo, que eu tinha que fazer, que tinha que dar resultado. E aí eu comecei a transbordar as minhas frustrações nele, com certeza também nas minhas filhas, dentro do meu lar. Teve um dia, gente, que eu fiquei tão estressada, tão surtada, e assim, tão irritada com as meninas, com tudo, que os vizinhos chamaram a polícia. Só pra vocês terem uma noção. Eu nunca abri isso, nunca expus isso, assim, dessa maneira, no digital. Mas eu decidi me colocar vulnerável aqui porque eu sei que tem muitas mulheres que estão vivendo isso e ainda não reconheceram, e ainda não perceberam, e ainda não entenderam que elas precisam reconhecer que elas precisam de ajuda. Elas precisam reconhecer que não tá tudo bem. Elas precisam falar com a própria boca, não está tudo bem. Chega, não dá. Do jeito que tá, não dá pra continuar. Eu não estou bem, eu não estou normal. É importante reconhecer, porque não adianta alguém que você ama olhar para você, te ver sofrendo e dizer, você precisa de ajuda, você precisa mudar, isso não tá normal, e você não reconhecer.
e você não se conformar com a situação e não reconhecer. Você vai falar, não, é você que tá implicando comigo, não, é você que tá vendo coisa, não, é você que não tá me entendendo, não, é você... Não adianta. Enquanto você não reconhecer e se conformar com isso, você não busca ajuda. E mesmo que você busque ajuda, não reconhecendo, não percebendo, busque ajuda, porque tem alguém do seu lado dizendo, ei, não tá normal, ei, vai buscar ajuda, ei, vai fazer isso. O que acontece é que você não vive o processo, você não encara o processo, você desiste do processo, você rejeita o processo. Então, foi por isso que eu decidi me expor dessa maneira. Trazer as minhas vulnerabilidades aqui para vocês. Porque existe uma crença também, além de tudo isso, né, de às vezes nem passar pela sua cabeça, que você precisa reconhecer que você não tá bem, que você precisa entender que não dá mais, que você precisa procurar ajuda terapêutica, um tratamento terapêutico, um tratamento emocional, um acompanhamento terapêutico. Além de tudo isso, ainda existem muitas pessoas que acreditam que a terapeuta é um ser diferenciado. A pessoa se tornou terapeuta porque ela nunca errou, porque ela sempre teve clareza dos seus objetivos, porque ela nunca sofreu. Enfim, por isso que ela decidiu estudar pessoas, que a vida dela sempre foi perfeita, que ela nunca viveu conflitos emocionais e que ela vai julgar, que ela não vai entender. Primeiro que a terapeuta, ela não tem esse papel de te entender, de trazer achismos para sua vida, de trazer aconselhamentos. O papel da terapeuta é proporcionar um ambiente de acolhimento, de escuta responsável e ética, de orientação terapêutica, aplicando ferramentas terapêuticas que vão te ajudar a ter clareza de quem você é, de onde vêm suas dores, que dores são essas, quais são os comportamentos que foram sendo desenvolvidos e padronizados como consequências dessas dores. E você precisa ter essa clareza e você vai identificando e a terapeuta vai te auxiliando nesse processo. Eu, no caso, que sou terapeuta hoje. Se você não me conhece, eu sou Marjorie Amaral, eu sou psicanalista clínica, terapeuta e mentora de mulheres. Então eu faço esse trabalho, entende? Então, o que acontece? Essa crença impede muitas pessoas de viver um processo terapêutico. Muitas mulheres cristãs ainda têm muito tabu, muita crença limitante em relação à terapia, acreditando que se fazer terapia está invalidando a sua fé, se fazer terapia está invalidando o poder de Deus. E não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Então, assim, é importante que você reconheça. O primeiro passo é esse. Eu não tô bem. Eu não tô legal. Eu preciso de ajuda. E eu estou trazendo a minha história aqui porque pode ser que você se identifique com ela. Eu já fiz muitos vídeos aqui no canal. Você vai encontrar playlist aqui no canal sobre vencer crises, sobre padrões sabotadores, sobre repetição de ciclos de comportamentos sabotadores. Você vai encontrar muito conteúdo aqui nesse canal. Mas pode ser que você assista todos eles e pense assim, não, isso aqui não é pra mim, não. Não é isso que eu tô procurando, não. Não, eu preciso de uma estratégia, eu preciso de outro trabalho, eu preciso fazer mais dinheiro, eu preciso é que meu marido mude, eu preciso é isso, eu preciso mudar de país, eu preciso mudar de casamento, eu preciso me divorciar. Enfim, você pense isso. E eu estava refletindo e pensando sobre os próximos vídeos e eu entendi que chegou a hora de compartilhar isso aqui com vocês. Porque da mesma forma que eu vivi durante muito tempo, sem reconhecer, ignorando as minhas dores, ignorando feridas, ignorando as minhas questões psicológicas, emocionais, muitas mulheres ainda vivem assim. Bom, voltando aqui para minha história. Eu trabalhei muito. Eu me lembro que até mais ou menos abril, maio, eu trabalhei muito. Quando foi junho, foi o ápice, assim, do momento em que eu pensei literalmente em acabar com tudo, em tirar minha própria vida. E foi quando eu disse, eu preciso de ajuda. Nesse tempo, eu já estava com crise de ansiedade, eu já tinha sido internada 2 vezes com ataques de pânico, eu já estava com um nódulo no pescoço e eu tinha passado por um episódio onde eu já 6 meses em que eu estava fazendo alguns exames, de 15 em 15 dias, porque eu tinha passado por um episódio onde eu tive uma infecção no sangue, que ninguém descobriu o que era até hoje. E eu passei mais de 60 dias sangrando. De forma assim, não sei nem se existe essa palavra, hemorragicamente.
hemorragicamente, eu não sei nem se existe essa palavra, mas era um fluxo muito pesado, era muito sangue, eu comecei a ter anemia, apatia, fraqueza, enfim. O que isso significa? O que eu quero dizer pra você? É que as minhas feridas emocionais, a minha saúde emocional, as minhas doenças, na verdade, emocionais, as minhas feridas emocionais, as minhas dores emocionais, os meus traumas emocionais já estavam psicossomatizando. Já estavam, assim, se tornando doenças físicas, fora a enxaqueca. De ter dias, gente, de literalmente, assim, de não conseguir abrir os olhos de tanta e tanta dor. De sentir ânsia, de não conseguir ver a luz do dia, das minhas meninas ter que ficar cuidando de mim, ficar com os olhos cobertos. Então, todas as minhas dores e feridas que eu tentava ignorar, que eu tentava abafar, sabe? Que eu fingia que era normal, que eu fingia que era o meu jeito de ser, que eu achava que aquilo era a vida, entendeu? Que foi normalizando a vida toda. E meu corpo começou a dar todos os sinais, fora a obesidade. Vou colocar algumas fotos aqui para vocês verem. Então, sem contar a questão da obesidade. Então, eu tentei abafar tudo isso, eu tentei preencher os meus vazios, sabe? Eu tentei tampar as minhas feridas com dinheiro, com sucesso profissional, com carreira, com muito trabalho, muito trabalho. E nada adiantou. Nada disso foi o suficiente. Até o momento que eu disse, preciso de ajuda. E aí, eu estava obesa, sangrando sem parar, infecção no sangue. Aqui nos Estados Unidos, para quem está nos Estados Unidos sabe disso, mas aqui nos Estados Unidos você vai num clínico geral e ele faz não é transferências, como é que fala? Ele faz as indicações para cada médico que você vai. E aí, todos os médicos que você vai, aonde você vai fazer seus exames, o sistema deles já é todo conectado com tudo. Então, por exemplo, eu ia na ginecologista, ela já sabia que eu tinha passado tantos dias atrás no laboratório e que eu tinha ido ficado internada por causa do ataque de pânico e etc. Então, eles têm todas as informações, todos os registros. E então eles falaram, você vai ter que passar por uma psicóloga. Eu falei, na hora. Eu quero muito passar por um psicólogo. Eu até me lembro o dia que eu cheguei na clínica, e sempre que você chega na clínica, eles te dão um papel para você preencher. Perguntando se você tá grávida, se você passou por algum tipo de abuso sexual, se você tá passando por violência doméstica, se você tá passando por dificuldade financeira, se tem comida na sua casa, se você tá bem psicologicamente, se você tem pensado em tirar sua própria vida. Eles perguntam tudo, absolutamente tudo, como que você tá psicológica e emocionalmente, e como que tá a sua vida, né, no todo. E aí eu lembro no dia que eu coloquei, eu não tô bem, eu tenho pensado nisso, e aí no dia mesmo eles já falaram, tem uma psicóloga aqui hoje, você já quer falar com ela? Eu falei, quero. Daí fui falar com essa psicóloga, eu lembro do rosto dela, eu lembro da sala, eu lembro do cheiro da sala, eu lembro de tudo. E aí ela perguntou como era meu estilo de vida, como era a minha vida e tal, conversamos um pouco. E aí ela me perguntou a quantidade de café que eu tomava, e eu tomava muito café, mas muito café. Muito mais do que eu tomo hoje. Olha que hoje eu considero que eu até tomo um tanto bom, mas na época eu tava tomando muito café, assim, copões de café. E ela falou a primeira coisa, tem que tirar o café, tem que tirar chocolate, e ela tinha falado outras coisas. E eu saí de lá decidida, falei, o que me falarem pra fazer, eu vou fazer. Só que, como era pelo plano de saúde, espaçava demais um tempo pra outro. E aí eu procurei outra terapeuta, assim, eu mesma procurando, e foi uma brasileira. Só que aí tinha coisas assim, eu tinha pressa, sabe? Eu tinha pressa em resolver as coisas. Pra mim, assim, eu entrar numa sessão muito angustiada e sair dessa sessão assim muito mal, isso me irritava, isso me incomodava. E eu falei, eu vou começar a estudar sobre isso e eu vou começar a procurar algumas ferramentas que eu possa fazer. E então eu comecei a estudar sobre saúde mental, saúde emocional, sobre transtornos, sobre ansiedade, sobre crise de ansiedade, ataque de pânico. E aí foi quando eu comecei a fazer algumas formações, alguns cursos. Existe uma teoria, eu vou chamar de teoria, de que o seu propósito está conectado a dores que você venceu, a desafios que você superou. Eu não imaginava ser terapeuta. Até então, esse momento, que foi 2020,
eu ainda não pensava que eu seria terapeuta. Nem passava pela minha cabeça que eu teria essa profissão. Porque eu já empreendia, porque eu já era mentora de mulheres já. Isso foi 2020 para 2021, na verdade. Eu já dava mentoria para empreendedoras, já fazia um bom dinheiro com isso. E eu não pensava em ser terapeuta. Não foi uma profissão que, nossa, sempre sonhei, sempre... Não. Eu sempre gostei da parte mais ativa, da parte mais produtiva, da parte estratégica, de ser mentora de empreendedoras e tal. E hoje eu sei que o meu propósito é ser um agente de cura. É me permitir ser usada como uma ferramenta nas mãos do meu Criador, nas mãos de Deus mesmo, para ajudar outras mulheres. E eu já disse isso para algumas alunas, que eu tenho uma comunidade onde eu desenvolvo e fortaleço mulheres, tanto mental quanto emocionalmente. A comunidade não é terapia, mas acaba sendo terapêutico. É uma comunidade onde eu falo sobre comportamento, sobre mentalidade, sobre decisões, eu faço orientação, aconselhamento ali das alunas. E eu já compartilhei um pouco do meu testemunho com elas. E eu disse, se eu passei por tudo que eu passei para chegar até aqui, e hoje ver mulheres vivendo um processo de cura profundo, lindo, transformador. Ver o olhinho delas brilhando assim, quando elas se conhecem. Quando uma dor é aliviada. Quando elas conseguem ter mais clareza das decisões que elas precisam tomar, decisões que vão gerar resultados positivos e não decisões que vão manter elas em ciclo de autossabotagem. Quando elas conseguem se sentir melhor, conseguem ter autonomia emocional, consciência emocional, conseguem, sabe, gerir as suas emoções. Eu falo, valeu a pena. Marjorie, você viveria tudo de novo? Tem coisas que eu não queria ter vivido, mas eu viveria. Porque vale a pena. Então hoje eu tô aqui para te dizer que... Não tô aqui para te prometer que o processo vai ser fácil. Eu não estou aqui para te dizer que vai ser mil maravilhas, sempre. Eu não estou aqui para te dizer que esse processo é assim. Não. Às vezes ele é assim, às vezes ele é assim, às vezes... Enfim, às vezes ele é assim, mas... O importante é que você não desista do processo. E se de todas as coisas que você pensar em desistir, e essa é uma mensagem que eu carrego e vou carregar para sempre. Porque eu já desisti de muitas coisas. Eu já desisti de negócios, eu já desisti de carreira, eu já desisti de muitas coisas. Já desisti de coisas que eu acreditava que era meu sonho, mas não era. Mas de todas as coisas, eu nunca desisti de mim. E olha o que eu pensei. Mas eu nunca desisti de mim. Então, essa é uma mensagem que eu carrego. Se de todas as coisas que você pensa em desistir, que a única coisa que você não desista é de você. Que do resto, se você não desistir de você, você vai dar conta. Eu te garanto. Pode parecer agora que você não vai dar conta. Pode parecer agora que, assim como algumas pacientes me dizem nas primeiras sessões, eu sei o que é isso porque eu vivi isso. Eu não sei o que é isso só porque eu estudei ou só porque, enfim, eu continuo estudando, me especializando. Não, eu sei porque eu vivi, eu experienciei isso, né? Elas chegam dizendo, Marjorie, parece que eu tô sufocada. Parece que eu tô imersa e eu tô sendo afogada. Marjorie, parece que tem um peso no peito, sabe? Um peso na vida. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. E talvez seja por isso que eu faço algo totalmente o contrário do que as instituições dizem para as terapeutas, as psicanalistas fazerem. Mas é por isso que quando uma mulher decide viver o processo, eu digo para ela, você tá aqui e você quer vir para cá. Entre aqui e aqui existe um abismo. Se você topar viver esse processo, eu vou construir uma ponte aqui junto com você, até você chegar do outro lado. Eu não vou desistir.
Você só não vai chegar do outro lado se você não quiser. Eu digo isso a elas. Eu não tenho responsabilidade pela cura delas. Eu não tenho responsabilidade pelas decisões que ela vai tomar. Eu não tenho responsabilidade pelas escolhas que ela vai fazer. Eu não tenho responsabilidade por aquilo que ela escolhe diariamente, por aquilo que ela faz diariamente. Não, eu não tenho. Mas eu digo para ela aqui, na nossa sessão, durante um processo, eu não vou desistir do seu processo, a não ser que você desista dele. Porque caso você não queira continuar, aí não tem o que eu fazer. Caso você queira desistir, eu também vou te apoiar. Não vou te forçar a nada. Mas se você não desistir, eu tô com você. Vou botar cada tijolinho, cada ferro, cada parafuso nessa ponte, até você chegar do outro lado. Não importa o tempo que for necessário. Não importa o tempo, não importa como você esteja. Eu vou estar com você. Por que você faz isso, Marjorie? Porque poucas vezes eu encontrei uma profissional disposta a fazer isso. Em muitos momentos, eu só me sentia mais uma cliente. Em muitos momentos, eu me sentia que eu era só mais uma sessão para aquela profissional. E isso me fez interromper muitos processos. Isso me fez achar que às vezes não era tão importante, sabe? Processo. Então é isso, assim... Eu não carrego, na verdade, eu não carrego a responsabilidade de, nossa, eu tenho que salvar, sabe? Eu não carrego essa performance, essa capa de, eu sou a salvadora. Não. Mas eu realmente acompanho as minhas pacientes. Eu realmente vou caminhando com elas, sabe? Lembrando elas que durante a sessão elas não precisam ser perfeitas, elas não precisam performar, que esse é um lugar de segurança onde ela pode falar absolutamente tudo que ela quiser. Eu amo hoje o que eu faço. Eu nunca imaginei, né, até essa época, até esse momento que eu disse pra vocês, quando eu comecei a estudar e quando eu realmente precisei viver processos terapêuticos, eu nunca imaginei que eu seria terapeuta. Mas hoje eu amo muito o que eu faço. Nos vemos no próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha falado com você. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, aqui na tela está disponível para você o vídeo anterior a esse, assista. E aqui embaixo desse vídeo, na descrição, está o link do meu Linktree, onde você pode encontrar meu Instagram. Está o contato do WhatsApp do consultório para você agendar a sua sessão de terapia online. Está também o link da Sente-se, caso você queira fazer parte da nossa comunidade. Enfim. E eu te vejo no próximo vídeo. Não esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Deixe um comentário aqui embaixo em qual momento você se identificou. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou ficar muito feliz em saber. Tchau, tchau.